Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de evolucionismo social. Evolucionismo social foi uma corrente de estudiosos do século XIX que observavam as populações indígenas de outros continentes como se elas estivessem destinadas a acabar. Por quê? Eles entendiam que todos os povos do mundo estariam evoluindo, como está aparecendo aí nessa seta, né? De um estágio de selvageria para um estágio de barbárie, para depois um estágio de civilização. E eles entendiam, como eles eram pesquisadores europeus, que o estado mais alto dessa civilização seria a sociedade deles, né? Que era a sociedade europeia. E, portanto, aí a gente tem como sintoma e resultado dessa civilização o progresso tecnológico e um Estado organizado independente de outras instituições. Então, aquelas sociedades que tem lá grupos de anciãos, grupos de mulheres que se organizam para falar sobre coisas diferentes, as sociedades seriam sociedades mais atrasadas. Para eles, todas as sociedades do mundo poderiam ser alocadas aí nessa seta, todos os grupos conhecidos, né? Como mais ou menos civilizados, dependendo do progresso tecnológico e do nível de independência de um Estado organizado em relação a outras instituições daquela sociedade. Para eles, então, o estado deles próprios, né, europeus, de progresso tecnológico, coincidiria de alguma forma com ter uma sociedade com pessoas mais civilizadas, mais humanas, mais educadas, mais corteses, mais refinadas, né? Então, esse progresso tecnológico ele seria sintoma e resultado de de eles serem uma população melhor do que as outras. E aí nós vamos perceber e imaginar, né? Mais pra frente a gente vai ver que o evolucionismo social ele vai cair, né? Enquanto teoria. Mas ainda que ele não caísse, a gente pode imaginar aí outras setas que eu fiz para vocês, né? A gente poderia imaginar outros evolucionismos sociais diferentes, colocando lá na ponta da seta outras prioridades. Talvez em vez de progresso tecnológico e Estado independente, a gente poderia ver como mais evoluídas as sociedades que tivessem menos guerras e conflitos, ou onde inexistisse completamente pobreza e fome entre os indivíduos, onde as pessoas tivessem maior religiosidade e espiritualidade. Então, para a gente ver como essa seta que eles criaram, que é a seta que está lá no final, né, onde o mais importante seria o progresso tecnológico e o Estado, isso é algo que vem do ponto de vista deles. Como a sociedade deles era dessa forma, eles acreditavam que o melhor, né, seria isso. Então, por isso que a gente colocou aí que para eles ter o progresso tecnológico coincidiria de alguma forma com ser uma sociedade composta por seres humanos melhores e superiores, mais refinados, mais educados, etc. Então, como você tem essa seta aí, onde você tem o civilizado lá na ponta, quando os europeus eles olhavam grupos americanos ou africanos durante o período de colonização, eles acreditavam que eles estavam enxergando eles próprios no passado. Em algum momento eles foram assim, eles evoluíram, melhoraram, se tornaram civilizados. Então aquelas populações também poderiam se tornar civilizadas. E aí eles começaram a ver para eles uma nobre tarefa, que seria a tarefa de civilizar essas populações e adiantar o que seria um processo natural de evolução desses povos. Em 200 anos, em 300, em 1000 anos, esses povos chegariam a ser como os europeus. Então, com a intervenção dos europeus, esses povos poderiam fazer esse caminho, né, percorrer esse caminho dessa seta mais rapidamente, né? Desde o século XVI, lá na Península Ibérica, na Europa como um todo, já estavam se colocando essas questões, não só os cientistas, né, mas até a população como um todo começou a se perguntar: bem, encontraram na América seres que parecem pessoas, né? Eles têm 2 braços, 2 pernas como nós, 2 olhos, eles se parecem muito com pessoas. Mas será mesmo que eles são pessoas ou será que eles são animais, né? O que se perguntava no formato de: será que eles têm alma, né? Que era isso que era importante para eles serem realmente considerados pessoas.
A Igreja Católica, ela vai se pronunciar em relação a isso e dizer que os indígenas sim tinham alma e por isso deveriam ser respeitados minimamente, assim, no sentido de serem catequizados e não serem submetidos a maus tratos. Mas para a ciência, essa questão só vai se resolver no século XIX com o evolucionismo social. E aí vamos pensar no que o evolucionismo social trouxe de bom, no sentido que ele trouxe de avanço, e o que ele trouxe de problema. Ele representou um avanço na medida em que reconheceu que todos os seres humanos teriam as mesmas potencialidades. Então, pelo menos aquela conversa lá de que o selvagem não tem alma, ele pode ser escravizado, ele pode ser morto, ele é como um animal, isso cai por terra, né? Porque se eu estou olhando para nós mesmos no passado, quer dizer que todo mundo tem a potencialidade de ser tão bom e tão civilizado como nós. Mas traz o problema que é colocar o modo de vida europeu como o melhor, o padrão que deveria ser seguido por todos, né? E aí vamos pensar o que aconteceu no século XX, né? Tá aí uma foto da bomba de Hiroshima, que é uma bomba nuclear, né? Depois de 2 guerras mundiais e 2 bombas atômicas, ficou óbvio que ter progresso científico não significava ter uma sociedade mais civilizada, mais humana, mais educada, mais cortês, mais refinada, como eles afirmavam antes lá no evolucionismo social, né? Não tinha mais como defender a ideia de que você ter tecnologia significava necessariamente você ser um ser humano melhor, já que olha para que os europeus estão usando esse progresso tecnológico, né, para fazer guerra, para fazer barbárie, para matar os outros. Então aí a gente pode dizer que o evolucionismo social ele cai completamente enquanto teoria científica. Mas por que a gente está estudando ele então? Porque ele está muito forte, muito presente no nosso senso comum. Por isso que é importante a gente estudar, entender o evolucionismo social, o que ele representou, como que ele justificou muitas vezes as violências cometidas durante a colonização, como que ele traz o modo de vida europeu como o único modo de vida certo, melhor, né? E começar a perceber aí no nosso processo de desnaturalização que a gente faz durante o primeiro ano, que quando a gente diz que os indígenas aldeados eles deveriam se mudar para a cidade, ou que a vida na cidade é necessariamente melhor do que no campo, ou ainda que brasileiros são menos educados do que europeus, a gente está reforçando esse evolucionismo social no nosso senso comum. Vamos tentar começar a observar mais esse evolucionismo social no nosso senso comum, onde ele aparece? Essa é a nossa reflexão de hoje. Um beijo, bons estudos a todos.